pessoal, olha, tudo bem? Você que está conosco aqui no Fan TV Podcast, episódio 32 da segunda temporada. Esse podcast que vem crescendo e vem se transformando como o melhor podcast na área da música, porque aqui a gente, de fato, entende de música. E aqui a gente respeita o nosso artista, a gente escuta as músicas dos caras e depois aí começa a dar aquelas perguntadas lá que os caras falam, gente, não é que escutou mesmo? Olha, é o seguinte, né, gente? Vamos falar de música sério. O Fan TV Podcast, ele faz parte do maior e melhor hub de podcasts de Minas Gerais, o Estúdios Fan TV. E olha, hoje no episódio 32 eu recebo o Mir, né? Cara, eu vou mentir para vocês, não. Antes de eu começar a conversar com o cara aqui, eu fiquei surpreso, tá? E eu vou te explicar o porquê eu fiquei surpreso. Aí você vai falar assim, Leandro, você ficou surpreso? Eu falei assim, fiquei. Tá? Calma. Tá legal? Então é o seguinte, gente, você que está aqui nos acompanhando aqui, o mais importante, quer conhecer o trabalho do Mir, tá aqui, gente, entra na descrição, segue o cara lá no Instagram tem um link, vai direto pro Spotify dele, e lá tem as músicas para você escutar na íntegra, tá legal? Importantíssimo, sempre falo para vocês, não conheço apenas o seu artista pelo Instagram, pela foto ali da musiquinha de 30 segundos, vai lá e escuta o som inteiro. Prometo para vocês, vocês vão ficar surpresos. E o porquê, eu vou explicar. Eu fiquei assim, esperando uma sonoridade e o cara veio lá com um taco de beisebol na minha cabeça. Então calma aí, tá legal? Bom, e não esquecendo, gente, agradecer sempre nossos patrocinadores, aqueles que fazem acontecer, o que faz com que a gente consiga oferecer isso aqui para vocês. Né? Temos aí a camiseta à la carte, nós vamos falar, os links também estão todos na descrição. Conheço o trabalho dos caras aqui. Também temos lâminas.com para você que gosta de uma cachaça, não pinga, tá? Olha, Cachaçaria Cipocana, a melhor cachaça de Minas Gerais. E o seguinte, gente, não fiquem sem seguro, cuidado. Clube de Benefícios Província Brasil, a coisa no Brasil tá meio louca, tem gente batendo, não consegue honrar seus compromissos. Gente, segurança em primeiro lugar, especialmente para a gente que mora aqui num país chamado Brasil. Tá legal? Tudo bem que as coisas estão acontecendo de uma forma que a gente poderia chamar esse país de caos, mas o que nos salva é a música, graças a Deus. Ok? Gente, Mir, obrigado, cara, obrigado pelo convite. Mandar um beijo pra Nanda. Nanda, brigadão de novo. Ela sempre tá me cutucando aqui. Leandro, eu tô com esse artista aqui. Entrevista ele. Então tá, agora, Mir. Cara, antes de eu entrar, prazerão. Obrigado por você estar aqui participando do Fan TV Podcast. É um prazer ter você aqui conosco aqui. Cara, primeiramente, bom dia para ti, ou boa noite para quem estiver assistindo. E assim, cara, eu é que agradeço o convite, né? Me sinto muito honrado de estar participando do teu programa. Agradecer a Nanda por ter feito esse link da gente, né? De ter conectado. E é um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar contigo e mostrando um pouco da minha música aí para o pessoal que te acompanha. Show de bola. Então vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Mir, tá? Por que eu preciso te falar um pouquinho sobre você? Para as pessoas entenderem o porquê que meu cérebro deu aquele trampo na hora que eu escutei sua música. Você é um cara que, em um determinado momento da sua vida, você optou em ser uma pessoa com uma vida muito mais, digamos, eu não sei se eu vou usar esse termo correto, com uma filosofia mais de positividade, com uma vida mais limpa. Se não estiver enganado, você virou vegano, segue o Hare Krishna, ou seja, é um cara muito mais tranquilo. Mudou. É isso mesmo? Verdade. Você fez essa mudança de vida, né, cara? Isso aí, cara. É uma mudança que ela veio depois de uma dificuldade muito grande pela qual eu passei, né? E passo, na verdade, né? Porque eu sou um dependente químico em recuperação. Caraca, né? Cara. E aí eu tive lá, rastejando no fundo do poço, eu quase perdi a vida por mais de uma vez, né? Com overdoses, com situações em que eu me coloquei em risco, né? Pelo uso. E então, em determinado momento, eu fui parar dentro de uma clínica de reabilitação e eu optei por uma nova forma de viver, né? E aí isso já fazem 5 anos,
E aí, a partir daquele momento ali, foi uma virada de chave na minha vida, onde eu procurei tentar valorizar a minha vida, né, e fazer coisas que me levassem para frente, né? Que massa. E aí, a partir desse momento, começaram várias mudanças na minha vida, né? Mudanças alimentares, mudanças de comportamento, principalmente, né? Entender os motivos que me levavam ao uso da substância e entendendo essas motivações, eu consegui cessar com elas, né? Consegui viver uma vida limpa e sóbria. E aí é interessante a gente estar hoje no episódio 32, porque o número 23, ele é muito importante para mim. Porque foi no dia 23 que eu amanheci limpo e sóbrio pela primeira vez há 5 anos atrás. 23 desse mês agora, inclusive. E aí, de repente, agora tu falou o número 32, que é o 23 invertido. E aí eu disse, cara, tipo, é o universo me mandando um sinal que eu deveria estar aqui hoje falando contigo, cara. Pois é, primeira coisa, eu tenho que te parabenizar, tá? Eu tenho que te dar os parabéns de você ter conseguido ter essa virada de chave na sua vida. 5 anos que se transforma em 50, tá? Pô, é só por hoje, é o que a gente costuma dizer, né? É o só por hoje. Um dia de cada vez. Mas eu te dou os parabéns de você ter conseguido virar nisso no momento que a gente sabe tanto quantas pessoas não conseguem ter essa chance, né, que a vida deu. Mais feliz ainda... Até deu uma dica, não uma dica, mas uma fala para quem está passando por um problema parecido e de repente acha muito complicado conseguir, acha que não vai conseguir. Eu sou o exemplo de que é possível. Eu sou um cara que também eu achava que não tinha mais solução. Eu já tinha jogado a toalha, eu tinha desistido já. E estou aqui, estou vivendo a minha vida, estou conseguindo produzir coisas interessantes. E então fica aí um toque, né, para quem está vivendo isso hoje, que fácil não é, mas é possível, sabe? É bem difícil, a gente tem que persistir bastante, perseverar, mas é possível. Pô, se eu, um cara que ninguém mais acreditava que era possível, estou aqui conversando contigo, então é possível para todo mundo. E você me disse que você chegou no fundo do poço, né? Então, por algumas vezes, você achou que sua vida acabaria. Mas vamos falar de uma coisa aqui, que às vezes algumas pessoas, Mir, não acreditam. Como que o universo conspira? E eu falo assim, a gente sempre respeitando todos os preceitos religiosos de cada pessoa, que eu falo que no final das contas, quando você faz uma amarração, cara, Deus é une, né? Ou seja, ele se transforma sobre N formas. Mas, cara, eu acredito muito nisso. E eu sou muito grato ao bom Deus que o Fan TV Podcast tem me privilegiado de conhecer histórias e pegar as histórias e passar isso para o Brasil. E agora, graças a Deus, já está em mais de 5, 6 países nos acompanhando. Fico muito feliz. Que universo traz, então, o Mir? No episódio 32, referência ao 23, aí eu falo assim, por que esse cara virou vegano? Por que esse cara vem para uma filosofia Hare Krishna que eu acho maravilhosa, uma coisa... É tudo de uma positividade. Eu amo essa questão da positividade, sabe? E aí você me presenteia, não só a mim, mas presenteia a todos os nossos ouvintes, pessoas que vão assistir isso aqui, hoje, amanhã, no futuro, com um momento que você fala, cara, eu estive no fundo do poço, eu consegui sair. E você também vai conseguir sair. Exatamente, cara. Essa é a mensagem, saca? Que é possível, cara, que assim como eu lá no início, né, dessa caminhada, também me inspirei em pessoas que eu via que tinham conseguido, né, que eu possa hoje também estar aí servindo não digo de inspiração, mas pelo menos de motivação, né, para a pessoa de repente dar essa virada de chave. Pois é. E aí é o seguinte, você que está nos assistindo aqui agora, muitas pessoas podem, às vezes, eu recebo um pouco de crítica, eu falo assim, por que isso tem a ver com música? Agora, calma. É por isso que eu falo. O que faz a diferença, nossa, aqui do Fan TV Podcast, e eu estou começando a ficar um pouco prepotente. Quando eu falo assim, gente, no bom sentido da palavra.
quando eu escuto música, eu gosto de entender o porquê que aquela música existiu. Ontem nós tivemos em nossos estúdios uma dupla sertaneja chamada Breno e Victor. Gente, os meninos são muito bons. O Brasil tem muito talento. Muito talento. E às vezes, as rádios, as casas de show não dão essa oportunidade. Então eu me sinto na obrigação do Fã TV Podcast. Se quer se transformar no melhor podcast do Brasil de música, eu tenho que abrir espaço para todo mundo. Olha só para vocês verem. Calma aí. Sim. O Mir, agora eu entendi a pancada, a tijolada que eu tomei na cabeça quando eu escutei sua música. Porque quando eu vi, pô, o cara, né, ele segue um lance ali do Hare Krishna, do veganismo, a positividade, eu falei, cara, vai vir uma coisa meio, sei lá, psicodélica, com mantra, que, cara, é do caramba, velho, eu já escutei muito som, que você fala assim, não, aí, o universo me mandou clicar na Miriam, que nós vamos falar dessa parte das músicas letradas e cantadas. Mas sabe qual foi a primeira música que o Spotify me jogou, cara? Pétalas Distante. Que paulada, cara. Gente, escuta essa música, pelo amor de Deus. Aí eu, na hora que eu fiz isso, eu falei, pô, o que é isso? Eu parei a música, voltei, dei aquele grau de novo. Eu falei assim, mas peraí, eu cliquei Mir mesmo? E aí eu fui escutando Blues Easy, toda aquela parte mais instrumental dos blusão que você foi criando, aquela questão toda, cara. Que paulada! Hoje eu entendo, agora nesse momento eu entendo. Toda aquele... Que massa, meu. Aquela parte meio dark da sua vida, você catalisou para a música. Você não destrói mais a si mesmo, você transforma a sua música em tudo aquilo que de repente estava te destruindo. Cara, parabéns, as músicas são maravilhosas. Pô. Pétalas Distantes. Muito obrigado, cara. Maravilhosa, cara. Muito boa. Me fala sobre... Vamos fazer o seguinte, vamos separar os dois momentos, tá? Vamos falar sobre a parte instrumental blues seu e vamos falar depois dessa parte que você canta... se eu errar aqui, normal, tá? É Miriam, Valentina, não lembro se é Doce Veneno a outra. Perfeito. Isso, né? Depois eu quero que você me explique o porquê... Suave Veneno. Suave Veneno. Eu acertei primeiro na parte do veneno, né? Ou seja, por que que nós temos essa parte mais pedrada do blues, bem forte, pujante, e depois você vem cantando com um jeito bem... estilo, aquele pop rock do sul que a gente conhece bem ali. Vamos lá, então, primeiro essa parte instrumental. Fala um pouquinho aí. Cara, o lance das músicas instrumentais é que foi bem nesse período conturbado da minha vida, onde eu já estava sofrendo com a dependência química, mas ainda não tinha enxergado um caminho, uma saída, né? E aí, sem perceber, os únicos momentos que eu conseguia me manter sóbrio era quando eu estava gravando, quando eu estava tocando. Então, sem perceber, né, eu ficava... Isso foi aquele álbum ali instrumental, que é o Sonido 23, ele foi todo gravado em home studio, todo em casa, com o meu equipamento em casa. E não era nem a pretensão de ser um álbum. Eram momentos que, inconscientemente, para fugir do uso, eu botava o meu foco em outra coisa, que no caso era fazer música, era gravar. Então eu ficava gravando aquelas canções. A música salvou sua vida. E aí eu ficava gravando aquelas canções ali, e o lance de ser instrumental, elas têm letra, só que o lance de serem instrumentais é porque como eu estava gravando em casa, e também porque eu estava muito debilitado, eu não conseguia fazer uma gravação de voz que ficasse satisfatória. E aí, na minha cabeça, eu disse, não, eu vou gravando as trilhas... chegou a minha gatinha aqui. Olha lá. Não, deixa ela aí. Coloque aí. Deixa ela quer participar, quer virar estrelinha também. Ela tá andando por aqui. Aí, como eu não conseguia fazer uma captação de voz que ficasse boa, assim, né, gravando em casa, com os microfones que eu tinha, e a minha voz estava debilitada, eu comecei a focar em fazer as trilhas instrumentais com a intenção de, num futuro, colocar a voz em cima.
Só que aí, cada vez que eu ia trabalhando em cima dessas canções, eu ia acrescentando mais camadas, mais elementos. Eu toco mais de um instrumento, né? Eu fiz as programações de bateria. Tanto que naquelas músicas instrumentais ali, é só eu, não tem participação de ninguém. Eu toco todos os instrumentos e fui fazendo isso por camadas, né? Acrescentando coisas. E aí, chegou a 9 músicas e ficaram guardadas no meu computador. Isso foi em 2018. Sem a pretensão de ser um álbum nem nada, elas só ficaram lá guardadas. Depois, quando eu entrei em recuperação, que eu fiquei sóbrio, que eu fiquei limpo, que eu comecei a me organizar de novo, eu tive muito medo de voltar para a música, porque como eu tinha feito todo esse processo com música durante aquele período difícil, inconscientemente eu achava que se eu me aproximasse da música, eu estaria me aproximando da droga. Até que deu esse estalo que não, cara. Quando eu estava na música, era justamente aquelas ilhas onde eu não estava em uso, né? E talvez, eu penso hoje que às vezes até o meu uso abusivo tenha sido por conta do meu distanciamento da música. Porque eu tinha uma banda chamada Jasmins do Paraíso, até tem a capinha do... Cadê? Capinha do disco da banda aqui atrás. Aqui. Tô vendo. Isso. Tá ali. É o Olá Que Tal. Esse disco tá no Spotify também, dá para procurar lá por Jasmins do Paraíso. É um rockão também, assim, com banda. Mas essa banda, ela termina em 2014. Ela dura de 2006 a 2014. E hoje, né, com a cabeça no lugar, eu consigo meio que fazer uma linha, assim, onde esse meu uso abusivo foi por uma depressão que eu entrei quando a banda termina. Porque quando eu estava na banda, eu também não fazia uso, né? Essa minha questão com a dependência química, ela veio tardia, que também fica de alerta para quem está nos assistindo. Às vezes a gente acha que, não, mas o cara usa droga porque sempre usou desde adolescente. Não, o meu uso compulsivo, o meu problema com a drogadição veio dos 30 anos para frente. Que hoje eu consigo analisar que foi com o término da minha banda que faltava uma coisa na minha vida, que era a música. E eu acabei preenchendo esse vazio com a droga, achando, né, que eu estava preenchendo. Mas aí, chegando então nesse ponto das músicas cantadas já em sobriedade, eu me dei conta disso. Eu disse, não, cara, na verdade a droga não me levou, aliás, a música não me levou para a droga. Na verdade, a música me tirou da droga. Tirou. E aí eu comecei a fazer, eu tinha essa canção chamada Valentina, né, que é uma canção que fala sobre a minha filha, que se chama Valentina. E aí a minha filha do meio, Isadora, ela faz teatro, e aí numa reunião de teatro dela, eu conversando com o professor de teatro dela, ele me disse, cara, por que tu não vem aqui no teatro e monta um espetáculo com essas músicas que tu faz para tuas filhas? Porque eu conversando com ele, eu disse, cara, eu não quero voltar para música, porque eu vou ter que voltar para um pub, para um lugar assim, e eu posso estar me colocando em risco, né? E ele disse, não, mas no teatro tu não vai estar te colocando em risco. Aqui no teatro tu pode vir tocar, não vai ter bebida nem nada. E aí, então, a partir da canção Valentina, eu tinha depois, né, composto também uma música chamada Isadora e uma música chamada Dominique, que são as minhas 3 filhas. Que legal, bicho. Mas e aí, a partir disso... Não, essas não estão no Spotify, não. Isadora e Dominique. Não, essas duas ainda não. Ah, tá. E aí ele deu essa ideia de montar esse espetáculo que se chama, então, passou a se chamar A Trilogia das Gurias. Um espetáculo de teatro, onde, através das músicas, eu vou contando a minha história com as minhas filhas. Tem uma bailarina também, que interage comigo no palco, é só eu e essa bailarina. E aí essa bailarina, ela vai fazendo, às vezes, como se fosse um espírito protetor meu que está me orientando. Às vezes ela se manifesta como uma filha minha, né? Não tem muitas falas no espetáculo, mas tem bastante atuação, né? Esse espetáculo é do ano passado, na verdade, ele não está mais em cartaz. Mas foi esse espetáculo que surgiu o Mir, né? Porque aí eu precisava de um nome artístico para me apresentar, porque eu era conhecido como Cláudio Corrêa, da banda Jasmins do Paraíso. Mas eu tinha o apelido de Mir por alguns amigos, porque o meu nome, na verdade, é Claudio Mir.
E aí as pessoas ficavam confundindo o meu nome, chamando de Claudiomiro. E eu sempre corrigia, não é Claudiomiro, é Mir. Só que eu só repetia o Mir, é Claudiomiro. Em vez de dizer Claudiomiro, eu dizia, não, é Mir. E aí virou um apelido. E aí, quando eu estou procurando ali um nome para uma carreira solo, eu disse, mas espera aí, eu já tenho um nome. O pessoal já me conhece por Mir. Então vai ser Mir. E aí veio essa sacada de botar os pontos no meio ali, né? M.I. para fazer uma associação aí já nesse momento com deidades do movimento Hare Krishna, do hinduísmo, onde o M simboliza Matsya, que é o primeiro avatar de Krishna, o I representa Indra, que é o rei dos deuses, né, dentro do hinduísmo, responsável pelos fenômenos meteorológicos e tudo mais. Matsya representa o conhecimento original, né? E o R representando Rama, que é também um avatar de Krishna, que representa a retidão do propósito. Nossa, aí eu disse, cara, conhecimento, tempo e retidão de propósito. Tá aí, é Mir, com os pontos ali no meio. Pois e aí surgiu a parada do Mir, cara. E aí as músicas, dessas 3 músicas da trilogia das gurias, começou a vir outras canções, e aí tô aí até agora, né? Pois é, cara. Olha, caraca, velho. Nossa, agora meu cérebro bugou todo aqui, porque eu falei assim, uma coisa é o que a gente pensa, é o que a gente lê, e outra coisa depois é uma pessoa explicando. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou explicitar ela aqui para você, uma pergunta que eu ia fazer, eu falei assim, cara, porque a primeira coisa que eu atrelei, eu não tinha atrelado com essa questão do Mir com o Hare Krishna. A primeira coisa que eu fiz, atrelei com o Mir da espaçonave russa. Eu falei, será que tem uma Exato. coisa? Ou seja, mas eu não quero nem saber mais da Rússia, não. Eu acredito que esse Mir, esse M.I.R, pelo Hare Krishna, é maravilhoso para você. Esse Mir, esse Claudio Mir, sem querer, lá atrás também o universo disse, não, vou botar o Mir aqui, que lá na frente ele vai entender o porquê que é o Claudio Mir aqui. Olha, cara, que massa, que massa. Não, e tu falasse esse lance da sonda russa, também foi citado isso, né, na época que ainda quando era só um apelido Mir, e aí um colega meu me falou que Mir, em russo, significa paz. Né? E aí eu disse, tem mais uma conexão, né? Tipo, tudo a ver para usar esse nome, né? Olha, agora eu entendo um pouco mais. Eu falo assim, melhor coisa do mundo. Você entende o artista, você começa a entender a música, você consegue entender um tanto de coisa aqui. Vamos lá, então. Agora eu entendi a Valentina. Vamos falar agora de Suave Veneno. Vamos falar um pouquinho de Miriam. Essa pegada já foge bem. Eu entendi agora o instrumental. O instrumental é de um período bravo seu, mas ao mesmo tempo é um período que te salvou, porque se você não tivesse produzido, é uma opinião minha, talvez você teria entrado em uma derrocada pior, mas enquanto você falou, eu produzi e a música foi me salvando. A música me salvou. Mir é música. Você vive em função da música. Né? Você transforma tudo da sua vida em música, a música te salva. Aí você criou 3 músicas para suas filhas, uma está no Spotify, 2 ainda não. Ainda não, tá num processo de gravação já. Isso. E aí você vai para uma pegada mais num estilo, até a Miriam, ela tem uma pegada que me lembra muito, me desculpe fazer essa associação, mas é para ajudar as pessoas que estão em casa, que não conhecem o seu trabalho totalmente, me lembra muito um período de uma banda que eu adoro. A banda Nenhum de Nós, naquela parte mais violada deles, mais um pop acústico. E é forte, cara. Eu entrevistei os meninos aí da banda Creta, cara, um beijo pros meninos. Os meninos também fantástico. O Sul, eu falo que o rock, o pop rock do Sul, tem uma assinatura, uma identidade muito... Para quem gosta de música, pô, é Sul. Isso vem de lá. É natural isso ou não? É algo meio que acabou virando
como se fosse um estilo. Por exemplo, você escuta um estilo, esse aqui é Brasília, esse aqui é Sul, ou não? Eu estou viajando na maionese, como diria o povo aqui. Não, cara, tu fez uma analogia muito, muito correta, assim. A gente tem essa característica sonora aqui no Sul, né, que permeia a maioria das bandas, né, que eu acho que é porque a gente ouve muito rock inglês aqui, a gente tem uma influência muito grande de Beatles, de Stones, de todas aquelas bandas inglesas lá, dos anos 60 principalmente, e eu acho que isso se reflete na sonoridade que o pessoal aqui do Sul acaba procurando nas suas músicas, né? E a canção Miriam, sim, ela vem, né, nessa pegada. Na verdade, a letra da canção Miriam, ela é uma junção de algumas poesias que eu tinha escrita e que, de repente, naquele dia de inspiração ali, aquele momento que a gente, músico, pega o violão e começa a fazer uma melodia e, tenho que botar uma letra em cima. E aí eu juntei trechos, né, de mais de uma poesia tem ali, né? Eu fui juntando frases de poesias diferentes e aí veio a canção, né? E o refrão Miriam foi uma coisa que veio natural, assim, o nome casou muito, né, com a melodia e ficou muito, como é que eu vou dizer assim, muito chiclé, como a gente diz aqui no Sul, muito grudento. Assim, né? Isso. E aí acabou ficando, tinha a intenção de talvez... E quando a gente está compondo, às vezes a gente vai botando trechos na letra com a intenção de trocar depois, né? E acabou que essa não, combinou direitinho ali a questão do nome, e aí a música veio dessa forma, assim, né? E ela é de propósito, voz e violão, porque é de um momento onde eu não tinha a intenção de ter uma banda, nem que fosse uma banda de apoio, tipo, era uma coisa bem pessoal mesmo, assim, é voz e violão, e é como eu tô sentindo a música agora, né? E aí, tanto que depois, nas próximas canções, eu já começo mais intimista, e era, né? O que representava o meu momento naquele período ali, né? Era o que eu estava sentindo, era eu, o meu violão. E aí depois isso foi evoluindo, eu comecei a ter mais ideias de composições, e me veio essa ideia de convidar amigos para, ao invés de eu montar uma banda, convidar amigos para tocar comigo, né? E aí, nesse caminho, eu consegui a participação, né? Aceitou o convite o Cocaine Bluesman, que é o tecladista da banda Cascaveletes, muito conhecida, né, daqui do Sul, os Cascaveletes. E uma banda dos anos 80, né, os Cascaveletes. E que tinha o vocalista, que depois ficou conhecido como Júpiter Maçã, que era o Flávio Basso, né, era o vocalista dos Cascaveletes. E aí o Cocaine Bluesman topou de fazer umas canções junto comigo ali, de elaborar. E aí, enfim, cara, aí começou essa questão das parcerias, assim, para tocar junto. Tá, eu vi que você chegou, você tá com as músicas gravadas por uma gravadora, Sopa, esqueci o nome. Soma Records, isso. Não é isso? Ou seja, isso. Então agora eu entendo que você, como se reescreveu sua própria história, sua vida, a história de sua vida, você volta, no momento você fala, eu tô fora desse músico, eu quero ficar afastado, mas você volta devagarzinho, volta com uma pegada mais intimista, mas já está com uma gravadora. Como é que vocês estão hoje de projeto? Vai vir um disco? Não? Nós vamos trabalhar música por música? Como é que está essa coisa para o futuro aí? Então, o trabalho com a Soma Records foi ali no início, né, onde eu gravei a canção Miriam, gravei uma versão acústica de uma música chamada Nosso Lado Animal, que é de um artista chamado Foguete Luz, aqui do Sul, um ícone do rock gaúcho. Na verdade, é o cara que inventou o termo rock gaúcho, Foguete Luz. Ele faleceu ano passado, e eu tinha um vínculo de amizade com ele, e eu gravei, então, da mesma pegada de Miriam, essa gravação do Nosso Lado Animal, que não está no Spotify, mas tem no YouTube, tem essa gravação lá.
E aí o trabalho com o Soma ficou nessas... depois Valentina também foi gravada pelo Soma Records. Tá, né? Então Mira e Valentina na Soma Records. Isso. Aí do Soma Records eu comecei a fazer uma parceria com o estúdio Casa Preta, com um produtor chamado Nenê Coisa de Louco, né? O Nenê, ele é um grande produtor, um grande profissional da música. Ele tem também o trabalho autoral dele, tanto que o Coisa de Louco é porque ele tem uma banda chamada Coisa de Louco. E então, produzindo por ele, a gente começou a gravar o que vai ser um EP chamado Presentes Inigualáveis, né? Só que aí a nossa estratégia para esse EP, ele é um EP com 4 canções, e a gente teve como estratégia lançar essas 4 canções como singles, uma de cada vez. Então, o primeiro single desse trabalho que foi lançado foi A Suave Veneno, que tem ali a participação do próprio Nenê, tocando, né, alguns instrumentos. Tem a participação do Eric Noss, que também é um sócio dele no estúdio Casa Preta, aqui em Porto Alegre. Né, os dois, na verdade, são os donos, né, do estúdio, é o Nenê e o Eric. E aí depois a segunda canção que a gente gravou é a Meta, que aí tem a participação já do Cocaine Bluesman nos teclados. Essa tá também no Spotify. Tá no Spotify também. Tá no Spotify. Aí o Cocaine toca contrabaixo, toca uma guitarra fuzz, faz a programação da bateria, né? E o Nenê faz toda a parte da produção da música, e tem também um coral de devotos Hare Krishna no final da música Meta. Isso. Né? Que também foi um toque assim, muito especial de agregar o movimento Hare Krishna na música. Foi levar os próprios devotos lá para dentro do estúdio e cantarem o Mahamantra junto comigo no final da música. Embora durante a música também tem instrumentos indianos sendo tocados. Tem cátalas, que são símbolos, né, bem característicos dos Hare Krishnas, e uma mirdanga, que é um instrumento percussivo, na música Meta. E aí a próxima música que vai ser lançada agora como single para o mês que vem é o Lema da Tribo, onde tem a participação do Silvio Passos, que é o cara aquele que tem o maior fã-clube de Raul Seixas, né, do país. E massa, amigo pessoal do Raul Seixas, ele morou com o Raul Seixas durante muito tempo, né, que é o Silvio Passos, uma figura bem conhecida aí de qualquer documentário sobre Raul Seixas. E aí ele faz uma participação com gaita de boca nessa música, né, o Lema da Tribo. E também tem, de novo, a participação do Cocaine nos teclados. Essa vai entrar agora para o Spotify mês que vem. Mês que vem. E depois tem mais uma canção. Mês que vem, julho. Julho, isso. Julho. Ela está pronta já, ela já vai entrar para pré-save agora, por esses dias, mas vai estar disponível mês que vem. Né? E depois, então, a quarta música para fechar esse EP é uma música chamada A Mudança, que ela ainda está sendo finalizada, né? Vão ter umas participações bem interessantes também, que eu vou deixar de surpresa por enquanto. E aí, então, quando essa quarta música fica pronta, aí a gente vai juntar as 4 e vai lançar um EP, inclusive num formato físico também. A gente tem ideia de fazer uma tiragem, mesmo que uma tiragem limitada, num formato de vinil, um EP em vinil, aqueles disquinhos que nem a gente tinha lá nos anos 80 e 90, um disquinho com 4 músicas em vinil, uma edição comemorativa, e depois, lógico, também uma tiragem em CDs, além de estar no Spotify. Né? Aí vai ser esse trabalho fechado, que é o Presentes Inigualáveis. E bacana é o seguinte, vocês estão apostando no mercado que eu tenho dito em vários podcasts, como que o mercado do vinil voltou. É claro que não voltou para ser um mercado popular, mas existem os amantes da música, os puristas da música, que hoje estão importando vinil aí porque optam por escutar isso. É uma opção, também vocês estão pensando nisso porque vocês têm parte do público mais purista, ou oferecer o máximo possível de formatos para todos os tipos de ouvintes também, Almir? Olha, o principal objetivo é agradar essa fanbase que é mais purista. Né? Tá. Tanto que a tiragem em vinil,
ela não vai ser uma tiragem muito grande porque ela não visa um mercado lucrativo, né? Tipo assim, estou fazendo vinis porque eu vou conseguir vender e ter um retorno financeiro. Não, essa tiragem em vinil vai ser mais pensando nos fãs mesmo, né? Que eu tenho uma galera, né, que gosta do meu trabalho, que me acompanha, que é dessa galera que gosta do vinil, gosta da coleção, gosta de ter na sua coleção isso. Ali, né, o físico, né? Então, a ideia de ter o lançamento em vinil é mais nesse sentido, né, de ser um agrado para os fãs. Em formato de CD, acho que segue a mesma linha também, né? Tipo, é uma maneira também que algumas pessoas gostam de escutar ainda, né? Eu gosto. Mas é uma maneira, acho que mais como uma peça de promocional, museu. Assim, uma peça promocional de divulgação do trabalho. Ontem me chamaram que eu sou do museu, que eu gosto dos treinos antigos. Eu falei, que eu gosto ainda de pegar o DVD, o CD, olhar a cara. É bacana, cara. É bacana e isso tá voltando com muita força, né? Tipo, tu pode ver que várias bandas hoje estão gravando seus novos trabalhos em vinil, também, né? Uma opção em vinil. Ou o que está acontecendo muito, pelo menos aqui no Sul, é um movimento assim de pegar álbuns antigos, né, das bandas aqui do Sul e lançarem um formato em vinil, né? A Cachorro Grande está fazendo isso com toda a discografia deles, né? A Graforreia Filarmônica também, Frank Jorge, né? E então é uma coisa que ao mesmo tempo é saudosista, tem um pequeno mercado para isso, né? Tipo, mas tem uma legião de fãs que gosta muito ainda do vinil e são pessoas que são o meu público, então um formato em vinil vai combinar muito com esse trabalho. Né? Cara, bom demais. Eu falo assim, bicho, o papo tá fantástico. Nós estamos chegando no final do nosso podcast aqui. Mas antes de encerrarmos, eu só quero agora a gente fechar um pequeno assunto. Sabemos do seu projeto, sabemos da sua música, sabemos de onde vem esse background. Mir faz shows agora ou está ainda sem apresentação? Como é que você está em termos de ir a público, tocar em algum lugar, ou ainda, por enquanto, só na esfera da divulgação e o mercado digital? Não, cara, eu estava com uma agenda bem bacana, né, até o mês passado, né, mês retrasado, e como todo mundo sabe aí, né, divulgado por todos os meios de comunicação do país, aqui no Sul a gente passou por uma tragédia muito forte, né, muito grande. A gente ainda está vivendo os reflexos dessa tragédia, né, as consequências dela, né, o estrago foi muito grande. E assim como todos os outros músicos aqui do Sul, a gente teve as agendas todas canceladas, né? Sim. Porque os lugares que a gente tinha para tocar, teve lugares que ficaram submersos embaixo d'água, sabe? Tem lugares que fecharam, que não vão reabrir. Tem outros que estão com muita dificuldade tentando se organizar para abrir de novo. Então, assim como todos os artistas aqui do Sul, eu fiquei sem agenda, né, de shows. Né? Só que a gente está correndo atrás disso, né? Não só eu, mas todos os músicos aqui do Sul, a gente está se organizando. E aí eu aproveito para falar sobre o coletivo RS Música Urgente, né? É um coletivo de músicos aqui do Sul, onde a gente tem mais de 400, a gente tem um grupo com mais de 1.000 pessoas, de toda a cadeia produtiva da música, não só músicos, né? Porque o garçom ficou desempregado, o técnico de som ficou desempregado, o dono de bar ficou sem remuneração. Então a gente juntou no RS Música toda essa cadeia da música que ficou desempregada. E a gente tem batalhado em conjunto, né, em coletivo, por novas alternativas para poder se sustentar, né? Porque o músico é uma profissão não reconhecida, né? Tipo, não tem uma carteira assinada, ele não tem quando ele não faz show, ele não recebe, né? Então pegou todo mundo de surpresa, o pessoal passando bastante dificuldade por aqui. E aí o RS Música veio, né, como um coletivo para suprir essa necessidade. E aí, pelo RS Música, eu me apresentei agora no Teatro São Pedro, que é um dos lugares mais incríveis que tem aqui no Sul, né?
E por esse coletivo, a gente fez um festival de música colaborativo, onde eu me apresentei junto com mais 40 artistas, né, no palco do Teatro São Pedro. Que massa! E esse festival, então, ele está disponível, se vocês procurarem no YouTube, é só procurar lá no RS Música Urgente. Foi feita uma live desse dia, então tem todo esse festival à disposição para ser assistido lá. Tem também uma chave Pix lá, onde as pessoas podem colaborar, porque a ideia do coletivo era essa, né? Era juntar doações para que a gente pudesse dividir entre os músicos que estão necessitando. E aí, a partir dali, então, está se formando de novo uma agenda, né? Tem algumas apresentações que eu vou fazer pelo o coletivo RS, mas também estou montando agenda. Eu quero subir para Minas Gerais, eu já estava com data marcada agora em agosto para subir, mas aí, devido a todos esses acontecimentos aqui, eu estou revendo essas datas, mas ainda quero ir. Eu tinha, né, contato com o Márcio Aranha, que é um artista daí de Minas, né? Tinha conversado com ele para nós fazer um show em parceria aí em Minas. Vai acontecer, a gente está se organizando, vamos botar em prática. Cara, olha, gente, primeira coisa, antes de eu poder encerrar aqui, mandar um beijo para todo o povo do Rio Grande do Sul. Só quem esteve lá ou conhece pessoas que estiveram lá sabe que nós não estamos falando, aquilo é fake news, não. Muitas vidas foram impactadas. O Rio Grande do Sul precisa ainda de muito apoio. Cuidado com os Pix. Olha, o Mira acabou de falar, olha, quer ajudar, tem isso aqui, tem os lugares certos para enviar. Cuidado com os golpes. O Brasil está complicado. Me desculpa quem fica com raiva quando eu falo isso. A gente tem um país maravilhoso, mas tem um povinho que destrói esse país aqui. Só quer dar golpe, mas tem gente que precisa de ajuda. Tá? Exatamente. Você que é produtor, é contratante, entre em contato comigo, me tem contato agora com esse pessoal do RS Music e tal, vão oportunizar lá aí, né? Pô, São Paulo e tal. É uma forma de ajudar também. E você puxa a música salva vidas, eu falo isso. Tem gente que não entende, eu sempre falo, por que você mexe com música, Leandro? Porque eu falo que a música me cura. Tem gente que não entende isso. Mas, gente, mais importante, Mir, te agradecer, te desejar extremo sucesso, cara. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento aqui. Te desejo, sabe, que o universo conspire em seu favor sempre de forma positiva. Não mentir naquele momento, falei de coração mesmo. Que seja 5, multiplique por 10, que seja mais 50, porque agora o seu caminho é de luz, o seu caminho da positividade é o caminho certo. Tem gente que também fica com raiva quando eu falo. Ontem, algumas pessoas torceram o nariz. Essa situação começou a falar o negócio das drogas, gente. Eu acho que só quem esteve na droga ou teve alguém dentro da droga na família sabe que isso não é brincadeira. Verdade. Não é. Tá? É só uma maconhazinha? Não. Não é. Algumas pessoas, basta uma para dar o passe para a outra mais pesada. Então, me desculpe, governos, me desculpe, juridiqueses, mas eu acredito que a gente tem que pensar que tem muita gente perdendo sua vida por causa de drogas. É só a gente passar ali em São Paulo, você vê ali a Cracolândia, Belo Horizonte, aqui onde nós estamos. Quantas famílias se perderam? Quantas pessoas não tiveram a chance de reescrever sua própria vida como Mir? Parabéns, Mir. Te dou meus parabéns de novo. Eu que agradeço a oportunidade, sabe? Leandro, um prazerzão te conhecer, participar do programa, né? Baita papo, sabe? Deu para perceber, assim, que tu é um cara que entende muito de música, né? Que vive isso dentro de ti, né? Que a música é algo de coração dentro de ti. E a gente percebe isso conversando contigo, cara. E é sempre um prazer muito grande conversar com pessoas que têm essa musicalidade dentro do seu coração, né? Tipo, então, um prazer enorme bater esse papo contigo aqui. Que isso, prazer todo meu. Nada, mandando um beijo para você de novo, agradecendo sempre para você que ficou conosco agora. Seguinte, gente, olha, mês que vem, Mir já coloca música nova no Spotify, entra na descrição, clica, conheça lá o trabalho dele, vai seguir, gente, é que tem coisa muito boa, tá? Brother, Se você...
Tem uma coisa que eu não posso, deixar de falar. Eu sempre faço isso nas minhas entrevistas. É mandar um super beijo para minhas 3 filhas. Claro, Valentina, te amo, te adoro. Dominique, meu amor. Isadora, queridona, beijão para vocês 3. E agora eu tenho mais uma pessoa também que mora aqui no meu coração, que eu também tenho que mandar, que eu adoro mandar esse beijo nas minhas entrevistas, que é a minha companheira Simone Meta. Aí até fica mais uma dica para quem gosta de querer pegar as coisas nas músicas. Meta, além de ser uma meta de vida, ela é a meta da minha vida, que é a Simone Meta. O apelido da Simone é Meta. Cara. Né? E na capa do trabalho Meta, aquela capinha que aparece na thumb do Spotify, aquela palheta que tem ali escrito Meta, aquela palheta foi feita por ela. Aquilo ali era uma coisa dela, porque ela tinha mandado fazer palhetas com o apelido dela, né? E foi a partir, então, daquela palheta que eu comecei a ter a inspiração para gravar a música Meta, né? Então, Simone Meta, te amo. Obrigado por tudo, meu amor. Gente, olha, vivendo e aprendendo, música é muito mais do que pequenos acordes. Você que ficou conosco agora, vai na descrição, conheça o trabalho do Mir, vai lá conhecer nossos patrocinadores, muito obrigado. Camiseta Lagarde, lâminas.com, também temos aí a Cachaçaria Cipocana, também temos aí o Clube de Benefícios Província Brasil. Não posso esquecer também de agradecer Estúdio XB3, que é o nosso estúdio aqui de Belo Horizonte, um deles. O Gu Brother ontem, que nos atendeu ontem no estúdio dele. Gente, ficou, curtiu, gostou? Siga a gente, inscreva-se, deixa seu like, faça seu comentário. Tem muita coisa vindo. Música é vida, Massa. Música é cura, música é alma. Fan TV Podcast, o melhor podcast de música do Brasil. Segura a gente, Hare papai. Krishna! Até mais, gente. Um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.